Olá pessoal, tudo bem? Eu vou conversar com vocês agora a respeito das formas de governo, dos sistemas de governo e dos regimes de governo no mundo contemporâneo. Eu vou começar com dois conceitos que são fundamentais para a análise política: a monarquia e a república. Bom, para a gente começar a entender isso, vale a pena distinguirmos com o máximo de cuidado o que entendemos como Estado e o que entendemos como governo no mundo de hoje. O Estado é a instituição que detém o poder político sobre a nação. Assim, podemos falar no Estado brasileiro. Já o governo seria o grupo político organizado que exerce o poder durante um período determinado. Quando pensamos, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo Dilma, temos um grupo político que, durante um período de tempo, comandou o Estado. Mas podemos dizer que as questões de Estado são mais amplas do que as questões de governo. O Estado estaria na hierarquia política acima do governo. Entendido isso, podemos então tentar fazer uma distinção entre monarquia e república. Pois bem, na monarquia, a gente vai dizer que o poder é pessoal, vitalício e hereditário. Isso significa que existe uma individualização do poder na monarquia. Existe a figura de um rei, de uma rainha, de um imperador, de um czar, que comanda um país, que representa o próprio Estado. Esse sujeito fica no poder até sua morte, por isso a gente diz que o poder é vitalício e ele transmite esse poder para os seus herdeiros. E por isso a gente diz que esse poder é hereditário. Durante um bom tempo da história, quase todos os países do mundo foram monárquicos. E hoje são poucos os países que mantêm essa estrutura. Isso ainda acontece na Inglaterra, na Espanha, no Japão e na Holanda. A forma de governo mais comum que existe hoje é a república. Podemos aqui buscar a origem da palavra república. Em latim, res significa coisa, e a origem da palavra república é essa, res publica, a coisa pública. Por isso, o poder é público, o poder não está individualizado, esse poder é eletivo, ou seja, o sujeito chega ao poder não por pertencer a uma família real, mas sim porque ele vence uma eleição. E esse poder é transitório. Ninguém fica no cargo até sua morte. Não há transmissão hereditária do poder. Essa estrutura de poder republicano é o que acontece, por exemplo, em países como o Brasil, Estados Unidos, França e como a Alemanha. Pois bem, vou trazer uma imagem para você observá-la. Você conhece essa imagem? Bom, essa imagem é da cidade de Londres. Aqui você está vendo a famosa torre do Big Ben, que na verdade é um sino que está nessa torre, mas hoje se confunde com um relógio. Toda essa construção é o maior cartão postal de Londres. E o que é esse edifício? Bom, esse edifício é a sede do Parlamento Britânico, que na prática é onde se governa a Inglaterra. Eu disse que a Inglaterra é uma monarquia, mas é uma monarquia específica. Ela é uma monarquia chamada de monarquia parlamentarista. E por que isso? Porque hoje, na Inglaterra, nós temos a figura de uma rainha. E essa rainha é o que chamamos
de chefe de Estado. Ela representa o Estado britânico. No entanto, quem de fato governa a Inglaterra é o seu primeiro-ministro, que na prática é o chefe de governo. E quem elege esse governo são os ingleses. Na verdade, de modo indireto, eles votam para os seus deputados. Aqui nessa imagem funciona a Câmara dos Comuns, e o partido mais votado, ou o partido político mais votado, vai justamente escolher o primeiro-ministro. Por que é importante que se diga isso? Quando pensamos na monarquia, durante muito tempo, esse poder pessoal, vitalício e hereditário era completo, o que gerava o absolutismo. O rei mandava simultaneamente, ele era chefe de Estado e, ao mesmo tempo, chefe de governo. Pois bem, hoje em dia, nas monarquias democráticas, digamos assim, não existe mais essa possibilidade de um poder absoluto dos reis. Então, o que acontece? Nas monarquias de hoje, funciona nesse sistema que é o sistema parlamentarista. Por isso, a rainha só pode ser considerada chefe de Estado e não chefe de governo. Aliás, sobre isso existe uma história interessante. Você já ouviu falar que no ano de 1993 houve um plebiscito no Brasil para que a gente escolhesse a nossa forma de governo? Tivemos que escolher entre monarquia e a república, e entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, venceu a república com mais de 80% dos votos e venceu o presidencialismo com cerca de 70% dos votos. Mas por que esse plebiscito? Na prática, ele dava 3 possibilidades para as pessoas. Ou teríamos uma monarquia parlamentarista, no modelo inglês, nós voltaríamos a ter uma família real, mas teríamos um primeiro-ministro que de fato iria governar. Poderíamos ter uma república parlamentarista. Existe esse sistema no mundo, em que o presidente é eleito, mas é apenas o chefe de Estado. E é o primeiro-ministro é quem governa. Esse é o modelo da Alemanha, Itália, enfim, o modelo israelense. E, por fim, a república presidencialista, que é o modelo hoje do Brasil, que é o modelo também dos Estados Unidos. É importante dizer que não existe uma maneira de se governar uma nação, uma única maneira de se governar uma nação. São maneiras diferentes que os povos encontram justamente para fazer com que o governo funcione e atenda às necessidades da população. Bom, quando a gente pensa em uma república, principalmente na república presidencialista, a gente pensa nos Estados Unidos. Aqui vem outro conceito bastante importante para a análise política. Olha esse mapa aqui. Esse mapa está dividido em estados. É o mapa dos Estados Unidos. E temos aqui a representação que podemos chamar de federalismo. Quando temos um estado federado, ele é dividido em estados e tem autonomia política até certo ponto. Os Estados Unidos têm uma capital, que é Washington, mas cada um dos seus 51 estados tem uma grande autonomia. Aliás, é isso que justifica o nome do país, Estados Unidos da América. São esses mais de 51 estados que se reúnem para formar um país. O Brasil também tem uma estrutura federalista, embora haja uma diferença substancial. Nos Estados Unidos, esses estados têm grande autonomia. Por exemplo, a lei penal é diferente em cada um desses estados. Por isso, há lugares com pena de morte nos Estados Unidos e há lugares sem pena de morte. No Brasil, o federalismo não dá tanta liberdade assim para os estados, embora haja leis estaduais. Para você entender melhor essa questão do federalismo, vamos pensar no Congresso Nacional. Você já ouviu falar que o Congresso Nacional Brasileiro é dividido em 2 câmaras.
Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, a Câmara dos Deputados possui 513 deputados. O Senado Federal possui 81 senadores. Você sabe qual a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? A Câmara dos Deputados é a representante da população. É por isso que os estados mais populosos vão eleger mais deputados. São Paulo, por exemplo, é o estado mais populoso. Tem 70 deputados. Já o Senado Federal é a representação da própria federação. E é por isso que todos os estados são representados igualmente no Senado. Então, cada estado tem 3 senadores. Isso significa que o nosso Congresso procura, na medida do possível, ter uma casa que representa a pluralidade da população e uma casa que representa a particularidade da federação. Existe aqui um equilíbrio entre os 27 estados brasileiros. Bom, temos exercícios. Vamos ver como você se sai?